Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Podcast Irmandade Corintiana número 269, e a tela tá cheia aqui nesse Dia das Bruxas. Nesse Halloween, tô aqui eu, o Guilherme, às vezes eu esqueço de falar meu nome, sempre vou falar meu nome. A Ana, o Icarão, o Gibson e o Dudu, todo mundo aqui pra exorcizar os seus demônios, né, Gibson? Tem muitos. Tem muitos, né? Domingo sem Coringão é sem graça, né, velho? É, verdade. Não é legal, Apesar que teve né, o feminino, né? Teve o feminino e, isso é verdade. jogou E bem. diga-se de passagem, que bela goleada. Aproveitando que o time masculino, né, corrigindo, dando a informação correta, não jogou esse fim de semana, vai jogar apenas amanhã contra a Chape, e hoje, 31 de outubro, é o famoso Halloween, né, Dia das Bruxas e tal. A Irmandade resolveu fazer um especial de Dia das Bruxas, certo? Então aqui nesse podcast, nessa noite, iremos lembrar os piores jogos do Corinthians, os piores jogadores e os piores treinadores que passaram pela história do clube, na opinião dos 5 aqui participantes. Mas eu queria deixar aberto para quem está nos acompanhando aqui na nossa live e tal, já deixar os seus indicados também, que a gente vai lendo aqui conforme for passando e tudo mais. Vai ser um podcast para exorcizar mesmo os nossos demônios. Claro, no final, depois a gente vai falar também dos jogos da semana, da renovação do GP, agora aqui aos 45 do segundo tempo, antes da gente entrar aqui, enfim, de como vai ser o próximo mês do Corinthians e tudo mais, certo? Então eu vou começar pedindo pra gente falar do jogo, daquele jogo que provoca calafrio quando você lembra. E já que tá na ordem aqui, eu vou começar com a Ana, né? Vamos lá, Ana, diga lá o seu pior jogo do Coringão. Eu fiquei na dúvida, né? Porque infelizmente a gente já viu vários, né? Mas um dos mais doeu pra mim foi Juventude 6, Corinthians 1. Você tomar 6 gols do Juventude merece, né, cara? Jogo feio que você lembrou aí, Ana. Que ano que foi isso? Campeonato Brasileiro, 2003, né? Geninho tomou essa goleada. Né? Geninho caiu nesse jogo, obviamente, né? Ele ia cair nesse jogo, né? Mas, olha, foi uma das piores goleadas que eu já vi o Corinthians tomar, assim. E, infelizmente, eu fiquei na dúvida de outros jogos, mas esse pra mim foi o que mais doeu. E o jogo foi em São Paulo ou foi fora? Não, foi no Alfredo Jaconi, lá no Rio Grande do Sul. Mas não é justificativo você tomar 6, né? De maneira nenhuma. E vou deixar pra Ana escolher. Quem é o próximo, Ana? Vai falar o pior jogo da história. Vamos na sequência aí, vai o Ícaro. O meu pior jogo é a gente ter perdido pra porcada em 2000, o Marcelinho perdendo o último pênalti. Esse jogo me machucou demais. Puta, cara, eu chorei muito. E eu lembro que eu fiquei muito mal, porque, o Corinthians tinha um baita time em 2000. E eu falava, cara, esse ano a Libertadores vai ser nossa, não tem como. Eu tinha ganhado o Mundial. E o Marcelinho já tinha perdido 1 ou 2 pênaltis ali antes do jogo do Palmeiras. O Corinthians ganhou no primeiro jogo, o Corinthians perdeu no segundo. E pra mim ele ia reverter o jogo de 99. A vingança, né? Enfim, tudo de ter perdido e tudo mais. E aí o curioso é que senti que o Corinthians perdeu tendo um time... na minha opinião, o time do Corinthians era melhor do que o Palmeiras. Ter perdido por causa do Marcelinho, ter perdido o pênalti foi muito triste, cara. Esse é o meu jogo também, Carol, e assim, claro, o Marcelinho foi o último que deu o chute lá e perdeu nos pênaltis, né? Mas o Corinthians esteve classificado boa parte do jogo, né? O Corinthians entra, o empate era do Corinthians, sai perdendo, mas vira o jogo, né? Consegue virar, tava classificado lá, leva o empate, tava classificado ainda, e aí leva um gol, se não me engano, uma falha terrível ali do lateral Daniel, se não me engano. E aí vai para as penalidades, e aí o Dida também, que costuma catar pênaltis, né? Não cata nenhum penal nessa disputa, e a gente sai eliminado ali, mas eu também esperava que a gente fosse devolver lá, mas pra mim esse é um dos jogos que ainda me provoca calafrios. E você, Gibson, qual é o seu? Eu ia falar desse da Libertadores também, que esse machucou todo mundo, óbvio, claro, mas eu tava lembrando de outro aqui, que foi aquele jogo
Corinthians e Boca na Libertadores de 2013, do Amarília. Nossa, Puta, aquele jogo, bicho, aquilo me deixou com um negócio no Nossa, fígado, é verdade, velho, cara. E teve uma história pior ainda, porque naquele dia que uma tia-avó minha tinha falecido, eu tava no velório dela na hora do jogo, né? Mas, enfim, já tinha falecido, tá lá, tá morta, acabou. Aí tava ouvindo no rádio, assim, no rádio do celular, né? Porque naquela época o celular tinha rádio, né? Então eu ficava com o fone ouvindo. Aí começou a rolar tanta barbaridade no jogo, eu falei, não, eu preciso ver isso aí, cara. Né? E aí eu comecei a andar ali dentro do negócio do velório, eu lembro em qual cemitério. E eu achei uma TVzinha que tava com os caras que trabalhavam no velório ali, Coveiro. Os coveiros, né? E, cara, eu fui ver com eles o segundo tempo do Nossa. jogo. Desesperador, Cara, né? De história de Halloween essa aí, meu. No cara do cemitério, Até assistindo o jogo com cemitério, o coveiro, entendeu? Não tinha fantasma nenhum, exceto o desgosto daquele árbitro e daquele jogo. Cara, aquilo doeu. Porque eu falei, a gente tava naquela pegada, puta, mano, vamos pro Bi da Libertadores. Tava com o time ainda, falou, pô, vamos E dava, né? E dava. Aquilo foi um assalto a uma armada, aquilo doeu que foi... Foi comprovado depois, né? Sim, o Amarília depois foi punido. Se eu não me engano, foram 2 gols anulados e 2 pênaltis não dados, né? Foi ridículo. Foi bizarro. Foi ridículo. O único senão que dessa campanha que fica é que foi nessa campanha que teve aquele lance do Rojão, né? Que o garoto lá morreu. Onde foi? Oruro. Foi no primeiro jogo, né? Foi São no José, primeiro jogo. da Bolívia. O Corinthians estava carregando esse peso, mas claro, acabou sendo eliminado por um juiz ladrão do caramba, né? Mas carregava um pouco essa história aí. Mas e você, Dudu? Vamos lá, terminando aqui a nossa sessão de exorcismo dos jogos. O meu jogo talvez não tenha sido o pior jogo, mas que ficou muito marcante para mim, infelizmente, foi aquele Corinthians 0, Vasco 1, 2007 no Pacaembu. Aquele jogo lá, o Corinthians até jogou bem, não foi tão mal, perdeu o gol, se eu não me engano, o gol do Vasco desviou no cara, mas ali muita gente saiu, não, é só não perder pro Grêmio, mas ali eu senti a queda. Aquele jogo contra o Vasco não foi, acho que, o pior jogo que o Corinthians fez, porque nós não jogamos tão mal, mas eu pelo menos senti a queda naquele jogo. A queda veio contra o Grêmio, mas a queda para mim foi naquele jogo. É verdade. Todo mundo fica baqueado. E o Pilon falando aqui, se pegar aquele período do Perdigão, vai achar jogos piores. O jogo pior é o que me marca a gente, né, Pilon? A gente pode pegar jogos desse ano, por exemplo, que o Corinthians deve ter jogado até pior do que esses todos que a gente tá falando aqui. Talvez não tanto quanto o da Ana, que o da Ana foi realmente muito Esse foi uma vergonhoso. bela trauletada, né, que o Corinthians tomou. Mas é aquele jogo que dói na nossa alma, né, Gibson? A história é exorcizar um pouco as nossas bruxas aqui. E vamos fazer na ordem inversa, então. Já que foi nessa ordem aqui da Ana, Ícaro e Gibson, vamos começar com o Dudu. Então, Dudu, fala, na sua opinião, qual foi o pior jogador da história do Coringão? Para não falar o Perdigão que o nosso amigo falou aí, eu me lembro muito do Ailton, do time de 2007, e se for pegar do time de 2004, que foram, acho que, os 2 piores times que eu vi jogar do Corinthians, o Corinthians tinha um tal de meio-campista Wendel lá. Ailton vestiu a camisa 10 do Corinthians, naquele time horroroso que eu acabei de falar de 2007 que caiu. Impressionante. Não dá. Eu acho que não. Você querer pegar qualquer jogador hoje, qualquer aposta hoje da 10 do Corinthians, vai se sair melhor do que aquele Ailton que jogou no Corinthians, ou depois, se você pegar qualquer jogador e der a 5, do que aquele Wendel também volante que não dava. E olha que a gente teve jogadores ruins aqui, vou ouvir a opinião do pessoal, mas esses 2 foram péssimos, assim, péssimos. Puxou aí uns pés de rato mesmo, né, Gibson? E o seu, é pé de rato também, Gibson? Eu peguei o que eu mais odeio, cara. Eu odeio o Alexandre Pato, velho. Eu quero ver ele morrendo devagarinho, assim, cara. Por causa do pênalti? Não só por causa do pênalti, não. É porque, assim, eu vou explicar O rapidamente. conjunto da obra. Não, é que assim, tipo, jogador ruim, cara. Todo clube teve uma porrada. A gente teve na história aí, se for levantar, cara, bicho, centenas de jogadores ruins, né? Mas o que eu não perdoo é o cara não ser identificado com o time, né? E esse cara, bicho, desde que ele falar que ele viu, eu falei, não, velho, o Pato não, velho. Puta pleba do caralho, puta Mauricinho que não põe o pé pra dividir uma bola. Eu falei, esse cara vai jogar no Corinthians, bicho, aí pra culminar com aquele pênalti bizonho. O cara resolveu fazer aquela em cima cavadinha. Do Dida. Em cima do Dida. Então, com o Dida ainda, né? Tipo, assim, sabe? Tipo, esse cara não deveria nem ter vindo, velho. Muito menos jogado no clube. Esse cara tem o ódio profundo dele.
Mas esse ano de 2007 foi bem emblemático, que o Dudu mencionou por conta do rebaixamento, mas teve um cara, o lateral direito, Irã. Esse cara é inesquecível pra mim, porque, assim, eu lembro que quando eu assisti os jogos, eu até achava algumas cenas engraçadas, que eu falava, ele consegue escolher tudo errado, tudo que ele vai fazer, ele faz errado. A cereja do bolo foi um pênalti que ele fez contra o Goiás, que ele tentou dar uma bicicleta e ele deu uma bica na cabeça do cara. Senhora. O Felipe pegou esse pênalti, o Corinthians terminou 1-1, tava 1-1 o jogo. Mas eu lembro, quando ele fez esse pênalti, eu falei, cara, o que ele tentou fazer? E, enfim, era um cara... Eu não conseguia entender o que... Tem vários jogadores assim, né? Que a gente não consegue entender porque que o Corinthians contratou. Mas esse cara, ele me marcou. Lateral direito, Irã. Ele fez um pênalti contra o Figueirense também, que ele foi tentar tirar a bola. Sim. E ele derrubou só o cara. Ele fez vários. Ele fez uns 5 pênaltis, acho. Ele jogou 6 meses no Corinthians, ele fez 5 pênaltis. Acho que ele fez um por mês. Eu fiquei pensando, assim, que realmente todos esses que vocês falaram... Mas eu fiquei pensando... Mas há pouco tempo o Corinthians contratou um jogador que não serviu nem para ser relacionado, que é o Luigi. Ele não serviu para ser relacionado. A gente não tinha timaços, né? A gente estava capengando. E aí depois ele processou o Corinthians. Ele só jogou em time de Série B e na melhor temporada dele, ele fez 6 gols. A melhor. O top de linha, que foi quando ele foi contratado pelo Corinthians. O resto depois ele fez 2, 1... Pra mim, assim, o resto ainda conseguiu jogar no Corinthians. Esse cara não conseguiu nada. Eu fiquei na dúvida entre ele e o Bruno Paulo, mas o Bruno Paulo jogou um... Jogou um amistoso e tal, um amistoso e foi embora. Esse nada. Então pra mim eu escolhi esse o pior. Mas enfim, o meu jogador, eu vou na linha mais do Gibson, aquela vergonha de que por que o Corinthians foi atrás desse cara que não tem identificação nenhuma com a torcida. Posso chutar? Nossa, já imaginei, já. Pode, depois desse claro, discurso. Não. Paulo Nunes. Paulo Nunes. Não é. Não é Paulo Nunes? Eu também ia chutar Paulo Nunes. É parecido com esse porquinho que vocês falaram, mas é outro porquinho. É o Edmundo. Ah, tá. Que o pior, assim, né? Ele vinha no momento fraco dele nos Urubus. Tem o acidente lá em que morrem 3 pessoas, né? O Edmundo depois foi culpado, enfim, homicídio... Como é que fala? Culposo, né? Culposo. Enfim, aí tá nas instâncias lá e tal. E o Corinthians, nesse momento ruim do jogador, estica o braço, dá a mão pro jogador e fala, não, vem jogar, a gente vai te recuperar. Ele joga 6 meses no clube e arranja briga com o Bernardo, arranja briga com o goleiro Ney e resolve um dia que, enfim, por uma questão também de não pagamento de salário, ele abandona o clube, não volta mais, faz uma pressão para ser liberado. Enfim, ele estava emprestado pro clube, mas ele já nos bastidores acertou a ida dele pro Vasco e ele vai embora volta pro Rio de Janeiro, né, de onde nunca deveria ter saído. Essa besta em forma de jogador de futebol. O Corinthians não deveria nem ter esticado a mão para esse ingrato. Enfim, mas tá aí o meu pior jogador da história. É legal que cada um tem uma maneira de olhar assim o pior, né, Gibson? Cada um tem a sua... Ah, sim, tá louco. Não, mas olha, eu vou te falar que agora que você falou, esse aí é o número 2 forte na minha lista também, cara. Agora eu lembrei, eu falei, puta, pode crer, é verdade, cara. Mas vamos lá, meus amigos. Agora vamos falar de treinador. Nossa. Treinador. Começar com a Ana de novo aí. Ana, o pior treinador da história do Corinthians pra você. Vamos lá. Eu segui a mesma linha do Luigi, fiquei pensando, e aí na hora, me lembrei do Júnior, que ficou 2 partidas só, 2 jogos, 2 traulitadas de 3-0, inclusive um contra o time do Jardim Leonor, Vila Sônia. Então eu acho que pra mim, ele pegou o boné dele e foi embora, largou o time. Pra mim, ele figura entre os piores ali, os piores dos piores. Também nunca mais foi treinador em lugar nenhum, né? Então, a gente não pode falar, ele se recuperou, foi o Corinthians que tava ruim, não. Faço das suas palavras as minhas, Ana, porque eu ia falar do Júnior também. Eu também lembrei do Júnior. Nós 3 aqui. Eu tenho um outro nome aqui que nunca foi técnico, mas se me permite, assim, pra mim o pior foi o Júnior, mas a gente chegou até a se dirigir em Libertadores pelo Ademar Braga, né? 2006. Mas esse não era técnico, enfim, mas o meu ficou ainda com o Júnior. Eu acho que o Júnior assumiu e tal, foi apresentado, enfim, e tava tendo a chance da vida dele ali
no Corinthians. Em 2 partidas ele pede boné. E você, Icarão? Cara, eu sempre odiei arrogância. E pra mim o sinônimo de arrogância no comando do Corinthians era o Emerson Leão, cara. Eu odiava, abominava o Emerson Leão. Não suporto até hoje. E pra mim, puta, eu lembro quando ele entrou, eu falei, não acredito que o Corinthians tá sendo treinado pelo Emerson Leão. Ele treinou bastante tempo, né, Icarão? Treinou, ele entrou em 2006, se eu não me engano. Ficou 46 jogos. 46. Acho que depois que o Antônio Lopes saiu, na época da Libertadores, acho que o Ademar Braga entrou. Depois do Antônio Lopes, o Ademar, depois o Geninho e depois o Leão. O Geninho ainda voltou. O Geninho ficou 11 jogos, também foi quase nada. Né? Que aí sequência do terror essa também. E o Leão, se eu não me engano, o Leão virou o ano, cara. Ele foi até 2007, eu acho. E você, Gibson, é o Leão também, já que você sabia os números dele e tudo mais? Não, é que eu tinha aberto uma lista aqui da história dos treinadores e o que, assim, o Júnior tava na minha lista mesmo, assim, mas é que ele ficou 2 jogos, então, cara, assim, não doeu tanto, sabe, assim, tipo, é aquela coisa que foi tão rápido, você fala, que merda, mas passou, né? Então, mas é que teve uma época pra mim que foi foda e que pra mim foi o que causou o rebaixamento do Corinthians, que foi justamente o Leão, que ficou 2006 até o começo de 2007, né? Porque eu tava com a lista aqui aberta, foi 46 jogos. Aí teve um interino ali, o Zé Augusto, que ficou 3 jogos, aí assumiu. Nossa. Zé Augusto, então. Meu aí assumiu o Carpegiani, que ficou 23 jogos, e pra mim a culpa do rebaixamento é dele, né? Aí ele saiu com o Corinthians já na zona de rebaixamento, entrou de novo o Zé Augusto como interino durante 7 jogos a gente na zona de rebaixamento, né? Pra aí entrar o Nelsinho Batista, que ficou o final ali do campeonato, né? Mas não dá pra culpar o Nelsinho Batista pelo desempenho do ano. Só pra deixar claro, foi o Carpegiani meu voto. Mas é isso então, já exorcizamos nossos demônios e vamos falar um pouco do Coringão, do que nos espera essa semana, né? Essa semana temos 2 jogos, contra a Chape e contra o Fortaleza. Os 2 jogos no nosso estádio, né? O Química Arena. O jogo da Chape é amanhã, segunda-feira, 9h30 da noite, contra o Fortaleza no sábado, às 5 horas. Os 2 jogos já poderiam ter 100% do público e tal. E esse mês eu tava olhando, tem uma coisa interessante, né? A gente vai fazer 8 jogos esse mês. São 5 na Neoquímica Arena, 5 jogos em casa e apenas 3 fora. Tá na hora do Corinthians fazer valer o seu mando, né? Ainda mais com a torcida. E fazer uma campanha aí de subida na tabela, né? Enfim, se vai dar pra ser do G4 ou não, aí já é outra história, né? Mas vamos lá, Ana, qual a sua expectativa para esses 2 jogos dessa semana? A Chape tá lá atrás na tabela, é a última colocada, já rebaixada, né? E o Fortaleza tá lá em cima na tabela, um time difícil de se jogar contra. A minha expectativa são 2 vitórias, a gente não pode mais perder ponto em casa, já perdeu o que tinha que perder nesse campeonato. O jogo da Chape amanhã é essencial, ainda mais com a derrota do Fluminense e por enquanto a derrota do Internacional, quer dizer, a gente pode abrir para esses 2 times, o que é muito importante para a gente conseguir pelo menos o 5º lugar, né? E ficar garantido numa vaga direta. Eu acredito que vai abrir 2 vagas aí, pelo menos. E o jogo do Fortaleza é difícil, a gente sabe que é difícil, mas a gente tem, se encaixar direitinho, a gente tem tudo para ganhar o jogo. Eles estão bem montadinhos, o técnico é bom, mas o time também não é espetacular. Se conseguir fazer um jogo bom ali, encarnar um jogo bom, dá para ganhar tranquilamente e fazer 6 pontos aí, o que seria muito bom nessa campanha. O G4 eu acho que tá muito difícil, Fortaleza tá com 48, né? Hoje eu vi que o Palmeiras subiu para 52, mas a gente tem que tentar, com unhas e dentes, se agarrar no 5º lugar aí, pelo menos. Eu acho que amanhã é pra ganhar e sábado sabe Deus. Eu não tô botando fé, não. E eu vou dizer, eu não boto fé por causa do Silvinho. Se não fosse o Silvinho, acho que a gente poderia ganhar, não fácil, mas dá pra ganhar uma boa no sábado também. Teoricamente, né, o jogo realmente de sábado deve exigir mais do treinador, já que é um time que tá mais em cima da tabela, enfim, tem um treinador que tá prestigiado lá, enfim, fazendo uma campanha interessante, né? Tem um treinador que aparentemente é um treinador do lado de lá. Né? Então, isso é o que dá medo. Várias equipes pra sair pra ele dar um nó tático no Silvinho não é nem um pouquinho difícil. Olha, vamos lá. Como é dia das bruxas, e a gente tá fazendo aqui esse papel, tem uma notícia que não é muito boa para o jogo do Corinthians amanhã. O Corinthians em campeonatos brasileiros contra a Chapecoense só venceu um jogo na Arena, por 1-0. A outra vitória do Corinthians contra a Chapecoense na Arena foi numa Copa do Brasil.
Então o Corinthians tende a ter dificuldades contra a Chapecoense jogando em casa. Para ajudar, esse ano nós já estamos tendo muita dificuldade em casa, naturalmente, não importa o adversário. Então amanhã, como é o último colocado, é aquele jogo que todo mundo fala é 3 pontos garantido, tá, sei lá o quê, nós vamos sofrer. Eu acho que a gente ganha amanhã, mas nós vamos sofrer. Mas espero que a gente consiga os 3 pontos amanhã. E eu acredito também que contra o Fortaleza tem que ganhar o jogo. Esse sim, um jogo mais pegado, mais parelho, mas eu acredito que o Fortaleza também vai sair para o jogo. O Corinthians, em tese, tem mais facilidade para enfrentar esses times que saem para o jogo, que deixam jogar, do que esses times que ficam retrancados atrás. E então eu acredito que o Corinthians tem tudo para fazer 6 pontos. Porém, serão 6 pontos difíceis. Não serão fáceis. E você, Icarão, o Corinthians tem tudo pra fazer 6 pontos? Eu não diria isso daí, Dudu. Tem tudo pra fazer, mas... Eu tava concordando com o Dudu até essa última fala do Corinthians tem tudo pra fazer 6 pontos. Porque eu concordo plenamente com ele. Eu tô bem preocupado com o jogo de amanhã. Ah, mas é contra a Chapecoense, que tem uma vitória no campeonato. Exatamente por causa disso que eu tô preocupado. O Corinthians tem uma mania de dar uma complicada nesse tipo de jogo, cara. E eu quero, obviamente, estar completamente errado no que eu tô falando aqui, mas eu acho que vai ser um jogo chato, difícil, e aí passando o tempo o Corinthians não abre o placar, a torcida começa a pegar no pé, então obviamente que eu tenho expectativa de 6 pontos, porque fazendo jus aí o que a Ana falou, a rodada tá boa pra gente, o Fortaleza perdeu, o Fluminense perdeu, é um cenário maravilhoso, mas eu acho que vai ser bem complicado amanhã e contra o Fortaleza. Quantos cenários maravilhosos a gente já teve esse ano agora de falar? Os próximos 2 jogos, se a gente ganhar, a gente tá na terceira posição. Exato. Então essa história tem um cenário, né? Concordo totalmente. Então, cara, esse negócio... jogar com a Chapecoense amanhã tá me dando uma certa taquicardia, viu? Isso assim, só pra gente manter o tema de Dia das Bruxas, né? Tem aquelas coisas que Corinthians contra a Chapecoense, apesar do resultado que o Dudu falou, ganhou uma só em casa, né, deles pelo Brasileiro, mas como mandante, o Corinthians tem 8 jogos contra a Chape. São 4 vitórias e 4 empates. Não é um adversário que costuma complicar a nossa vida. Mas tem essa coisa, né? A Chape tá lá atrás na tabela. E uma coisa que dá raiva, que a gente já cansou de ver também esse ano, é que quando vai jogar contra o time que tá lá embaixo, o time joga devagar. Joga naquele, a qualquer momento a gente faz um gol. Daqui a pouco a gente ganha e tal. Exatamente, né? A diferença vai ser que amanhã vai ter 40 mil nego berrando na orelha, ou seja, não vai dar pra ficar tão acomodadinho em campo assim, não. E o Adriano Ralf falando aqui que a gente tá com medo da Chape, imagina a Libertadores. Vamos pra cima, meter 5 logo. A gente não tá com medo da Chape, a gente tá com medo do Corinthians. Exatamente. Tem uma diferença entre as duas coisas, né? E tem uma curiosidade, né? O nosso próximo adversário depois da Chape é o Fortaleza. Quer dizer, a gente nunca perdeu em casa contra a Chape. E a gente também nunca perdeu em casa contra o Fortaleza. São 12 jogos, 9 vitórias, é um placar, um scout até mais favorável. E 3 empates contra o Fortaleza jogando em São Paulo, né? Como mandante o Corinthians. Mas ainda assim a gente sente um certo calafrio, né, Gibson? Então, mas nesse scout aí não conta que o Fortaleza também nunca fez uma campanha como eles estão fazendo esse ano. Né? Então, o tempo passa, tempo voa e a poupança Bamerindos faliu. Né? Então, não dá pra confiar nas estatísticas sempre, não. E Ana, você iria atrás do treinador deles no ano que vem ou não? Depende, eu acho que depende se ele for pedir muito, eu acho que tem outras opções no mercado aí que a gente pode começar a ver. Mas acho que seria uma opção. Eu acho que o Silvinho não... Eu não gostaria de ver o Silvinho o ano que vem como técnico do Corinthians. Porque eu acho que o Corinthians tem tudo pra fazer um ano bem melhor do que foi esse ano. Eu acho que ele seria uma das opções que eu iria atrás, mas se ele também achar que ele é a última bolacha do pacote, a gente vai pra outra. Cara, eu tenho uma opinião com relação ao Vojvoda que na verdade, com todo treinador, assim, eu não gostaria que viessem atrás do treinador do Corinthians, então eu só acho que o Corinthians deveria ir se ele não estivesse com contrato. Sei lá, uma coisa meio ética, talvez, da minha cabeça, assim. Eu acho que o Corinthians, eu achei muito legal, por exemplo, esse ano, teve um podcast que a gente fez que a Ana levantou alguns nomes. Ela falou do BKSS uma época. Cara, tem vários treinadores que dá pra pensar em trazer lá de fora que talvez viriam, sabe? Porque um dos técnicos que pelo menos eu tenho observado que quando assumiu aqui um time brasileiro e foi bem, embora ele já pegou o time na draga, eu até pesquisei aqui para não falar o nome errado, mas é difícil, é o Gustavo Morinigo.
também, se eu não me engano, não sei se é paraguaio, que é o técnico do Curitiba. Talvez é um nome para pensar, já que falo, só para mudar um pouco, porque também já conhece um pouco aqui o do futebol, mas o Vojvoda também pode ser uma opção, e que nem você falou, o BKSS e o Esqueloto também estão disponíveis no mercado. Mas desses, para apostar, 2 já trabalharam aqui no futebol brasileiro, né? Estão trabalhando, mas se fosse para apostar num, eu preferia o BKSS do que o Esqueloto. Pelo jeito, ninguém quer o Silvinho em 2022, né, Gibson? Eu tô aceitando qualquer um, menos ele. Eu sou bem menos exigente que todo mundo aqui. Mas é isso, bom, vamos mudar completamente de assunto e falar do GP, né? Essa semana ocorreram várias notícias de que o garoto não iria renovar, que tava pedindo uma puta grana, e, enfim, já tinha proposta do exterior, enfim, mas no final renovou. Hoje foi anunciado, né, a renovação do Corinthians com o GP até 2024, e o Corinthians abriu mão de 5% do direito econômico do jogador, né? O Corinthians tinha 70%, os outros 30%, alguns dizem que é do Guarani, outros dividem entre outros clubes aí e tal, mas não é do Corinthians. E o Corinthians agora passa a ter 65%, quer dizer, se o Corinthians conseguir uma boa venda do GP, enfim, em algum momento da história, o GP vai lá embolsar 5% desse valor de negociação, né? Mas no final foi feliz, né, Gibson? Renovou, o garoto já tá com o elenco, vai poder jogar amanhã tranquilamente. Sim, não, assim, era pra ter renovado com o moleque quando foi subir o moleque, sabe? Porque se é pra pegar barato, pega ali. Agora, depois que o cara sobe, começa a jogar, começa a mostrar serviço, começa a salvar a pele do time, o empresário dele vai pedir dinheiro, mas é claro, né? Isso não tem, então, assim, cara, ainda bem que conseguiu resolver desenrolar essa história. Pelas entrevistas que eu tinha visto do empresário do GP, ele queria ficar, ele não queria sair. Se ele ia sair, ele ia chegar pro mundo do time e falava, opa, tô livre no mercado, ele pode assinar pré-contrato já. Né? Saia de graça, né? Ou seja, ele tinha interesse em ficar, né? Ele tá se vendo como parte de um grupo maior. Agora, pro Corinthians saiu mais caro fazer isso agora do que fazer isso no começo do ano, né? Não, deu certo, mas eu acho que o Corinthians tem que ficar esperto, né? O Santos perdeu 2 centroavantes aí de graça. Antigamente a gente achava o jogador da base renova pro clube formador ganhar dinheiro. Isso tá mudando. Então o Corinthians tem que ficar esperto. Pro jogador também, né, Dudu, é ruim não renovar nesse momento da carreira dele. Sair dessa maneira também não é legal, né? Sendo que o Corinthians está montando uma equipe boa pro ano que vem e deve brigar lá em cima quando a gente espera, enfim, com tudo que tá acontecendo. Também acho que não seria um bom momento para ele sair agora do Coringão, né? Eu acredito que não. A gente até tinha comentado já isso antes. Tinha que ter sido renovado, né, o contrato dele o quanto antes, até para passar essa tranquilidade pro jogador. Que às vezes falta, né, um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de paz para ele na hora de entrar em campo. Então a gente espera amanhã, realmente, que falou, tá concentrado, já com a renovação agora aos 45 do segundo tempo, que amanhã ele possa jogar mais solto, que ele possa jogar mais à vontade, talvez até na posição mais de meia, não do lado, né, direito, que potencial a gente viu que ele tem. Ele tá indo muito bem e basta agora o técnico, né, aproveitar ele na posição dele. Olhando pelo lado do GP, na minha visão, porque assim, vamos e venhamos, vamos ser sinceros, se ele continuar nessa balada, né, jogando bem, né, tendo uma evolução com o time também e tal, é inevitável, ele vai acabar sendo vendido. E é até importante pro Corinthians vendê-lo. E aí, consequentemente, ele sair do jeito que ele estava saindo, meio tretado, torcida reclamando, talvez ia ser afastado por causa desse negócio da renovação e tudo mais, eu acho que ia ser uma dor de cabeça, um desgaste desnecessário para ele, sabe? E óbvio, pro Corinthians é melhor também ter um cara que tá jogando bem, que tá em evolução e tudo mais. O tempo que for, não sei quanto tempo vai ser, mas o tempo que for ele estiver jogando com a gente. Mas é isso, cara. Eu espero de coração que o GP estoure aí, jogue cada vez melhor e num futuro próximo aí, em curto prazo, renda uma grana pro Corinthians também. Tem o feminino, né, Ana? Hoje teve às 11 horas da manhã a semifinal do Campeonato Paulista contra a Ferroviária. Infelizmente o jogo foi na Arena Barueri, mas tinha público, o público compareceu, espero que afinal o Corinthians coloque na Arena. E foi um passeio de novo, né? A Ferroviária em nenhum momento ameaçou o Corinthians vinha de 1-0 já na casa da Ferroviária, controlou o jogo totalmente, no finalzinho do primeiro tempo conseguiu abrir 1-0 com o gol do Adriano, e no segundo tempo abriu a porteira, porque a Ferroviária abriu o time, e aí o jogo acabou 4-1. Amanhã a gente espera
a definição de quem vai ser o finalista contra o Corinthians, mas isso vai ser só no final do mês, porque o Corinthians agora se prepara para a Libertadores. O Corinthians joga o primeiro jogo da Libertadores já na quinta-feira, né? Então viaja amanhã para o Paraguai e joga o primeiro jogo na quinta-feira. Esses jogos vão ter transmissão, se não me engano, acho que do Sport TV. E a gente espera mais um título, mais 2 títulos para o Corinthians esse ano, né? O Campeonato Paulista, que eu acho que está bem encaminhado, e a Libertadores, que eu espero que o Corinthians vá bem. Infelizmente aconteceu um erro na primeira Libertadores do ano, mas eu espero que esse Libertadores agora a gente ganhe, porque se tiver um Mundial que a FIFA aí tá prometendo faz tempo, a gente pode se candidatar aí a ser um grande favorito aí pro Mundial também. E só a Ana falou segunda Libertadores no ano, mas é porque no primeiro semestre foi disputada a Libertadores de 2020. Eu ia brincar com isso, foi a segunda no ano. Então tem Libertadores agora roda. Não inventa que não, daqui a pouco pros homens também vai ter Libertadores 2 vezes por ano. Aí os caras estão loucos, né? Eu só queria também fazer uma menção que o técnico do Corinthians, Arthur Elias, ele tá entre os finalistas para ser o melhor técnico do mundo lá, daquele prêmio da FIFA. Olha que legal, hein? Justo, né? Mais do que justo. Sim. E os números dele com o time feminino são impressionantes, né? Mas acho que é isso então, né, galera? Vocês querem falar mais alguma coisa? Jogar mais alguma bruxa na fogueira? Tá tudo certo. Não. Já chega de bruxa. Não, vamos deixar para amanhã. Amanhã. Mas é isso então, meus amigos. Vamos chegando ao final deste podcast 269, Dia das Bruxas aqui. Queimando muitos traumas, né, Gibson? Colocando tudo pra fora. E agora, quem é que você vai traumatizar pra lembrar as nossas redes sociais? Quem tá faltando direto aqui, né, Carão? Vamos lá, mano. Vamos lá. Eu vou seguir sua colinha. Eu já peguei a manha, mesmo sem estar muito tempo. Já contou vantagem, já peguei a mãe. Ih, aí vai Agora errar. pode mandar que é comigo mesmo. Então faz de Agora- trás pra frente. Faz de Vai trás pra errar, frente. vai errar. Então. Agora eu se consagro. Vamos lá, galera. Então a gente tá no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, no SoundCloud, no Deezer, Spotify, iTunes, TikTok, Telegram. Todos eles Irmandade Corintiana, com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. Aê, aprendeu. Botou banca, mas bancou. Mas é isso aí, meus amigos. Vamos chegando ao final. Amanhã estaremos de volta na nossa live pós-jogo, né? Logo depois da partida contra a Chape. E no sábado, também um pós-jogo. E também no domingo, o nosso podcast 7 da noite, certo? Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.